Olá você! Depois de um curto espaço de férias, nós estamos de volta com o programa Dicas Tributárias. Seja bem-vindo. Espero que o conteúdo desse programa seja útil para você. O assunto que eu quero tratar com vocês hoje é sobre uma resolução do Conselho Monetário Nacional que foi editada em 29 de setembro de 2014. É a resolução 4373. Essa resolução ela traz a resposta para muitas pessoas que têm me procurado para perguntar, saí do país e estou morando em outro país, mas eu quero manter as minhas aplicações financeiras no Brasil. Eu quero aproveitar a remuneração de juros de até 14%, 15%, que eu não tenho em outro país qualquer, mas como é que eu consigo fazer isso de uma maneira que eu não traga qualquer tipo de prejuízo para mim no futuro, principalmente no relacionamento com a Receita Federal? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque eu conheço muitos casos de pessoas que saíram do país, fizeram a comunicação de saída definitiva do Brasil à Receita Federal, apresentaram uma declaração de saída definitiva do país no ano seguinte ao que eles saíram daqui, e só isso. Não fizeram nenhum comunicado às suas instituições financeiras, mantiveram as suas vidas normalmente como se não estivessem saído daqui e continuaram tendo aplicações financeiras, rentabilidades, enfim, como se estivesse aqui. Isso é algum problema do ponto de vista fiscal? É. Embora a tributação do estrangeiro e do residente no Brasil sejam as mesmas, quando a gente está falando de aplicações financeiras de renda fixa e renda variável, há uma diferença bastante significativa, que é o fato do residente no exterior ele ter as retenções de imposto também, mas ele tem um código de DARF que identifica ele dessa forma, como beneficiário residente no exterior. Do contrário, quando isso não é feito, ele recebe uma tributação e o banco que ele tem conta informa a Receita Federal que tributou na fonte a aplicação financeira de uma pessoa residente no país. E isso gera aí uma incoerência, isso gera uma confusão de informações, que a Receita tem de um lado uma informação de essa pessoa saiu do país, mas uma prática de que ela está aqui ainda. Nesses casos, a Receita vai pelaquilo que é mais conveniente para ela. Ela assim, esse sujeito tem renda no Brasil, ele tem aplicação financeira no Brasil, mas ele não entregou declaração de imposto de renda no Brasil. E outra coisa, ele também tem rendimentos fora do Brasil. Afinal de contas, hoje existem diversos convênios com diversos países na Europa, nos Estados Unidos, que permitem a troca de informações financeiras de contas bancárias para contas bancárias por CNPJs. Então, da mesma forma que o Brasil, a cada 6 meses, informa para os países com os quais ele tem convênio de aplicações financeiras e contas bancárias mantidas por residentes naqueles países no Brasil, esses países fazem a mesma coisa em relação aos brasileiros que estão lá. Então, isso acende um alerta na Receita Federal de que alguém está omitindo receita. E a omissão de receita ela é penalizada de uma forma bastante pesada. A multa começa em 75% do imposto que não foi pago. E se o fiscal entender que houve alguma situação que permitiu a ele identificar uma evasão fiscal, essa multa sobe para 150%. Então, o que essa resolução 4373 diz? Ela diz o seguinte, ela diz que você, mesmo sendo não residente, você pode manter investimentos e conta no Brasil. E uma coisa muito importante também é que tem muita gente que se liga no seguinte, não, isso é só para estrangeiro. Não, não é só para estrangeiro, ou seja, não é só para quem não tem nacionalidade brasileira. A própria resolução, em momento algum, ela usa a expressão pessoa estrangeira. Ela usa o tempo todo o investidor não residente no Brasil. E quando se fala em não residente no Brasil, se fala em não residente para fins tributários. Então você, brasileiro, que saiu do país, entregou uma comunicação de saída definitiva do Brasil e também apresentou uma declaração de saída definitiva, o que você deve fazer é comunicar isso ao seu banco e não comunicar ao gerente do seu banco, porque o gerente do seu banco normalmente ele não vai fazer nada com essa informação, porque para ele é conveniente manter você como cliente. Você deve informar a área de compliance do banco de que você não é mais residente e o banco vai determinar ou o encerramento da sua conta ou então transformação da sua conta de uma conta de residente no exterior.
ou de domiciliado no exterior, cada um dá um nome diferente. Se o banco encerrar a sua conta, problema nenhum, você vai procurar um consultor financeiro, vai procurar um banco mesmo, o seu próprio banco, e fale com ele que você quer abrir uma conta 4373. Essa conta permite que você faça aplicações financeiras no Brasil de uma forma normal, de uma forma legal, obtenha os mesmos rendimentos que um doméstico teria e também tem a mesma tributação. E o melhor ainda é que em algumas situações você pode ter uma tributação mais favorecida do que o brasileiro. Por exemplo, se você investe no mercado de ações, se você é um não residente investir no mercado de ações brasileiros, você tem uma isenção no ganho de capital. Se você também faz operações derivativas, por exemplo, como swap, a tributação do swap vai ser menor do que você teria se você fosse residente. Então você tem algumas vantagens em relação a isso. Mas tem pessoas que dizem assim, moxa, mas eu vou vender, por exemplo, a minha casa, vou pegar o dinheiro, eu tenho que mandar o dinheiro de volta para cá e depois mandar para aí? Não, não é necessário. A própria resolução 4373 dá essa resposta. Ela permite que nesses casos sejam feito o que se chama de câmbio simultâneo, ou câmbio simbólico, como é conhecido no mercado. Esse câmbio simultâneo é um câmbio de entrada e saída no país, onde há movimentação só da moeda local. Não há movimentação da moeda estrangeira, ou seja, o dinheiro não sai fisicamente e entra fisicamente no país. Não, ele é feito um câmbio simbólico e com isso aí eu pego o valor que era em reais, ou converto ele na moeda estrangeira e depois reconverto para reais para aplicação financeira. E qual o custo que essa operação teria? Teria o custo bancário e, do ponto de vista de imposto, ela teria uma tributação que pode ser no máximo 0,38%, que é o IOF sobre câmbio. Esse IOF sobre câmbio, em algumas modalidades de operação, ele é zerado, mas em algumas delas eu tenho aí 0,38%, isso aí está no artigo 15 do regulamento de câmbio ou no regulamento do IOF no Brasil. Então, é bastante tranquilo em relação a isso e você consegue ter uma tranquilidade, você não precisa ter nenhum receio de no futuro ter algum problema com a Receita Federal, porque você vai estar absolutamente compliance. E assim, por exemplo, então um estrangeiro de fato, quando ele vem para o Brasil investir, ele precisa o quê? Ele precisa ter um CPF, igual o que você tem. O único problema, eu acho assim, eu já falei isso aqui em alguns programas passados, eu acho que esse problema seria muito bem resolvido se a Receita Federal fizesse o seguinte: o sujeito saiu do Brasil, declarou a saída definitiva do Brasil, ele continua com o mesmo CPF, mas esse CPF deveria ter uma marca qualquer que carimbaria ele como não residente. Isso aí resolveria uma série de problemas, mas isso não acontece. Apenas internamente nos registros da Receita Federal é que consta que essa pessoa não é residente. Agora, se ela for abrir conta num banco, por exemplo, e aprender e apresentar esse CPF, esse banco não vai ter a menor distinção se ele é residente ou se ele é não residente. Então isso resolveria bastante o problema, porque na medida em que ele fosse considerado como não residente, os bancos já teriam que tomar uma atitude em relação a isso, não ficaria da forma que é hoje, que o sujeito sai, mas o dinheiro dele fica e ele mantém duas vidas. Ele tem uma vida profissional lá fora, onde ele oferece suas rendas, ele tem sua vida, e ele tem uma vida financeira dentro do Brasil como se residente fosse. E isso traz consequências, em algumas situações, consequências graves. Eu já vivi algumas assim, da pessoa não poder nem mais gerir a sua própria vida dentro do país, no que diz respeito à venda de bens, à venda de imóveis, porque o CPF dela tinha sido bloqueado por falta de declarações que ela não precisava ter apresentado. E depois, para comprovar que esses valores que ela tinha em conta e as aplicações financeiras já eram do período que ela estava fora do país, acabou sendo uma tarefa bastante difícil, que o banco não quis colaborar de maneira alguma. Que o banco não quis dar uma declaração que essa pessoa era não residente quando manteve conta aqui, porque senão o banco estaria fazendo uma confissão que ele mesmo estaria fora de compliance com o Banco Central e com as demais normas cambiais que regem o Brasil. Então, é simples. De novo, a dica é Resolução Conselho Monetário Nacional número 4373, de 29 de setembro de 2014. Ela foi atualizada em 2019, então, por exemplo, o entrave que ela tinha, que não tem mais, era a obrigatoriedade da pessoa física ter registro na CVM, que não precisa mais. Então, essa é a dica da semana. Vão lá, corram atrás e qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudá-los. Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau.